gente tem alguns tipos de congelamento, né? Tem o congelamento eletivo, o congelamento social, o congelamento por indicação médica. Então, por exemplo, a paciente resolveu que quer congelar. Não precisa de uma indicação nenhuma, não faz o menor sentido na vida de ninguém, mas ela quer congelar, ninguém vai contraindicar aquilo. Né? Você não vai dizer, não congela. Ela atravessa a rua, perde um ovário, meu Deus. Exatamente. Então, a gente nunca contraindica. E tem aquelas indicações médicas, né? Tipo, é um câncer, é uma cirurgia ou alguma coisa que a paciente diz, não, a gente diz, precisa congelar óvulo. E eu acho que tem também o congelamento eletivo e tem o urgente, né? Sim. E às vezes muitas pacientes têm essa situação eletiva, elas estão numa situação, 30 e poucos anos, vou programar, eu vou congelar no melhor momento possível, mas elas deixam urgenciar, né? Elas deixam para fazer no último minuto. Exatamente. Quando chegar lá nos 36, 37, aí um banco com 12, 14 óvulos já não tem o mesmo sucesso. Você precisa de 20. Aí você tem que fazer 2, 3 vezes o procedimento, você vai gastar 3 vezes o valor, tomar muito mais remédio. E aí vira um tratamento, um fardo. E a ideia era ser o contrário, né? Exato. Ser um plus, né? Na vida reprodutiva da mulher. Então, mas eu acho assim, na hora que aparecer também, na vida da pessoa, corre e faz, sabe? Porque se a gente pensar em custo-benefício também, tipo, quando vale a pena congelar óvulo? Talvez você, como embriologista, né? E essa é a pessoa mais importante na hora do congelamento, eu acho, que é realmente essa garantia, eu chegar mais perto ali da garantia de que aquele óvulo vai cumprir o papel dele, que é ter um embrião, um bebê no colo depois, né? E quanto mais jovem, não tão jovem, melhor. Mas tem uma questão também, muito jovem, primeiro que ela pode não estar pensando nisso. Será que ela vai usar? Tem isso também, não né? tem nem dinheiro para isso. Ela está gastando com outra coisa. Ela está investindo na carreira, enfim. E aumenta o risco dela congelar e não precisar. Exato. Pensando financeiramente, ela vai ficar pagando anuidade, quantos anos? 10 anos daquilo, então o custo aumenta. E só é um tratamento custo-efetivo se a paciente chegar a usar aquele óvulo. É lógico que quem congela sonha em não precisar usar. Eu brinco, é um seguro, né? Eu falo isso para todas as minhas pacientes. A ideia do congelamento é um seguro. Né? Lembrando que você está congelando o seu potencial, né? Você não é um seguro para engravidar. Não, o seguro você aciona e você recebe. Então, eu sempre falo isso pra elas. Não é um seguro de que você vai engravidar. Você tá assegurando o seu potencial naquele momento. E só. Né? Congelando aquela chance que você não que sabe você já tem ou não. Que a gente acha que você tem. Exatamente. Né? Se ela for 5%, é 5%. Se ela for 10%, é 10%. Exatamente. Eu sempre falo isso pra elas. Mas a paciente que ela chega, por exemplo, 38 anos e decide, cara, eu quero congelar óvulo, talvez seja a paciente que tem que congelar óvulo. Porque é a paciente que tem uma chance muito grande de precisar acessar aquele óvulo. É a paciente que vai voltar daqui a 2, 3 anos para fazer uma FIV. Claro, exatamente. Claro. Mas eu entendo, eu concordo super com você. Essa questão do planeje e faça antes. Para você ter os benefícios da qualidade, do potencial que todo esse tratamento pode trazer. É que eu acho que muitas não sabem. Muitas não entendem. É justamente essa pressão. Elas sentem que é uma questão... O que eu percebo, pelo menos no meu dia a dia, com algumas das minhas pacientes? Elas acham que o envelhecer é uma coisa muito mais externa do que, de fato, o que acontece biologicamente. Então, é isso. Ela chega pra você e fala, mas eu tô ótima. Minha mãe engravidou com 41, 42. Qual que é o problema de eu esperar chegar lá? E muitas nem sabem. A gente tá falando aqui para um público que talvez não tenha, assim, nenhum contato com reprodução, que a gente tá acostumado. A paciente que chega na reprodução, geralmente ela já chega cheia de informação, né? Sabe pra caramba. Já. Exato. É difícil chegar uma paciente totalmente crua do universo reprodutivo. Agora, quem tá ouvindo a gente pode ser que não tenha contato nenhum com esse universo. Então, a ideia que eu acho que é interessante a gente passar, essa paciente muitas vezes não sabe que ela nasce com um número fixo de óvulos, que ela nunca mais vai produzir esses óvulos. E durante toda a vida dela, tudo que ela for exposta de bom e de ruim, os óvulos dela estão sofrendo também. Então, a ideia da idade... Nada impede essa queda. Exato. Isso Nada é importante. impede. A pílula não vai fazer ela parar de perder esses óvulos. A gestação, bloqueio, nada. O tempo que ela demorou para começar a menstruar, né? Porque a gente tem aquela coisa, cada ciclo menstrual é um óvulo. Você tem 400 menstruações numa vida, eu tenho 400 óvulos. Mas peraí, eu nasci com milhões. Então, eu tenho muitos. Não, o ovário vai destruindo, independente daquele que ovula é... O vencedor. Peanuts, nada.
Nada, né? No meio daquela leva que o ovário destrói, né? Sim. Exatamente. Então, você vai perdendo tanto quantidade, e eu acho que uma grande preocupação nossa é a qualidade. Exatamente. Que as pessoas não levam muito em consideração. Não é que eu quis dizer assim, olha, congelar até os 35, ponto, acabou. Não. Eu só quis trazer à tona uma ideal, coisa né? que, exatamente, que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, alertando sobre isso, que é melhor congelar até os 35. Dá pra gente congelar? Dá pra congelar com 38, 40? Dá, mas vale a gente considerar os riscos, né? Então, assim, a gente tem trabalhos científicos aí e de um grupo espanhol que hoje é uma referência, né, no congelamento de óvulos, né, mundial, assim, e a cientista deu uma palestra e que ela fala assim, olha, a gente congela, mas a gente tem pacientes de jovens que os óvulos dela não sobrevivem. Então, a gente tem pacientes que têm 0% de sobrevivência, mesmo sendo jovem, e a gente não entende por que aquela paciente específica não sobrevive ao congelamento de óvulo. Então, embora, só para também trazer, não quero fazer terrorismo, né, com ninguém, tá? Qual que é a taxa hoje de sobrevivência do congelamento de óvulos, né? Quando a gente descongela esses óvulos, cerca de 90% desses óvulos vão sobreviver. Tá? Então, se a gente pegar 100 pacientes aí no laboratório, descongelar 1.000 óvulos, né? Então 900 óvulos vão sobreviver dessas 100 pacientes. Tá? Que é uma excelente taxa, né? Dá para a gente considerar uma técnica eficaz. Só que tem pacientes nesse grupo, né, desses 90%, que vão dar 0% de sobrevivência. Ou vão dar 50%, ou vão dar 40%. E a gente congelando, executando a técnica da mesma forma, a gente vai ter pacientes, então, que vai ter 100% e outras 0%. Por que acontece isso? Não sabemos. A gente consegue prever isso, olhar para sua cara e falar assim, olha, o seu óvulo não congele porque o seu não vai sobreviver. Não conseguimos saber. O teste final daquele óvulo é você fertilizar e ver a evolução dele. O que eu costumo, às vezes, falar para as minhas pacientes às vezes elas vêm com 33, 32, vamos congelar, vamos congelar. É o momento, né? Porque depois ela, sei lá, começa a sonhar com uma viagem, com uma bolsa. E troca. Acabou, troca. Exatamente. Então, vamos congelar. Eu congelo mais, é pouco? Não, vai viver a vida. Vai viver a vida, volta. Se precisar, a gente congela mais um pouco ali na frente para tentar manter esse banco, né? Porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer com esses óvulos, né? Mas, tipo, a paciente também congelou e não mudar os planos da vida dela. Ela tem que congelar e fingir que ela não congelou. Porque se o plano dela é ser mãe, é engravidar, ela tem que fazer a vida dela caminhar para isso o quanto antes. Porque senão vai voltar e descobre que aqueles óvulos não serviram para nada. Exatamente. Então, eu acho que a ideia também é essa. Não é você trocar a tentativa de uma gestação natural pelo congelamento. Sim. Né? Eu acho que isso é importante da gente falar também. Porque muitas pacientes pensam assim, eu congelei, e é aquilo que você falou. Eu congelei, então eu vou engravidar no futuro, com certeza. Não, casou. Não, imagina, não vamos engravidar agora não. Eu tenho um óvulo congelado, deixa lá pra frente. E aí chega lá na frente e tem, por exemplo, um problema no descongelamento, ou tem um problema na fertilização, ou os embriões não evoluem. Arranja um marido que tem um problema espermático. Quantos % de homens tem problemas, né? Espermáticos, fator masculino, né? Masculino. E aí, quando você vai olhar, aquela quantidade de óvulos que você congelou, não é suficiente. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e tudo isso faz parte do tal do planejamento. Então, eu acho que a gente acompanhando essa paciente ao longo da vida e dando uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali, sempre colocando, né? E como é que tá os planos? E para engravidar, tá pensando? Como é que vai ser? E às vezes nesse cenário, por exemplo, 33 anos essa minha paciente chegou, quero congelar. Poxa, você quer engravidar no que vem? Faz sentido? Quero ter um filho só, quero engravidar no que vem. Tem lógica? Não tem, entende? Então, eu acho que o planejamento reprodutivo é sobre isso. Não é sair congelando todo mundo, mas é realmente avaliar cada uma das pacientes. Entender, né? O que significa esse congelamento, o que ela vai fazer com esse óvulo congelado. Exato, também, né? Que também não isso pensa, significa. né? Exatamente. Porque às vezes eu tenho pacientes que, por exemplo, logo quando começou o congelamento, e eu já nem trabalhava ainda, porque sou muito jovem, né? Eu nem trabalhava com a reprodução humana, mas ela chegou para mim e falou, nossa, eu congelei 2 óvulos com 42 anos. Tinha tipo 40 e pouco. Eu falei, não, tô tranquila. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Eu conto? Ninguém contou pra ela. E aí, no final, ela nunca quis usar esses óvulos também. Mas aquilo deixava ela bem, porque ela tinha os óvulos congelados. Então, tem esse fator também para essas mulheres, talvez que sabem que, às vezes, nem vão querer usar aqueles óvulos, estão com uma tendência maior de não usar.
de deixar tranquila, né? São umas noites mais bem dormidas. É o seguro que eu falo, né? O seguro daquele potencial. Guardei meus óvulos jovens, estão lá. Se eu precisar, eles estão lá. Exatamente. E também a paciente que congelou, voltar para buscar esses óvulos, se ela quiser, numa idade em que talvez ainda seja possível usar os óvulos frescos dela também. Né? Porque, tipo, ela tem 40, dá para fazer uma FIV com 40, 41 anos? Dá, obviamente. 43 já é muito difícil. Então, tenho 41 anos, descongelei meus óvulos, não engravidei. Talvez ainda dê tempo de fazer uma fertilização in vitro. Sim. Né? Sim. Do que ser a única opção no mundo. Única chance. São aqueles óvulos que você confiou tudo nele, né? Realmente guardar para um plano B, né? Isso é legal para quem tá ouvindo a gente, deve falar, mas gente, 41 para 43 faz tanta diferença? Faz muita diferença. Quanto mais o tempo vai passando, mais é aquilo que você falou. 1 mês vale 1 ano, 6 meses vale 5 anos, né? Então, faz muita diferença. Né? A queda da quantidade da qualidade é muito cruel, né? Essa coisa que você falou também, dessa questão do externo, não combina com o interno, né? E é uma sensação difícil para a mulher encarar. Com também, certeza. Né? Eu tenho menopausa precoce oculta, né? Uma IOP, uma baixa reserva, assim, meu antimileriano é 0,2 e congelei óvulo, ok, tudo bem. Mas é difícil para as pacientes, né? Ouvirem isso e falar assim, meu Deus, mas eu tô tão bem, eu fiz tudo bonitinho, tudo direitinho. Ou ficar na barganha também. Será que mas e se eu parar de comer alguma coisa? Ou se eu melhorar, meus óvulos não voltam? Não. Você pode piorar a queda, acentuar a queda, mas você não tem como retornar para onde você estava, né? Exatamente. E normalmente, muitas vezes, não combina, né? O status até de saúde ou de aparência da pessoa com o que está acontecendo no ovário também. Então, é muito difícil para as mulheres, para a gente entender isso e explicar, né? Porque também, qualidade também não é sinônimo de quantidade. Sim. Né? Então, isso é importante. Tem pacientes, às vezes, muito jovens que têm o benefício da idade, da qualidade, mas não tem a quantidade que a gente esperava para a idade, né? E talvez essa paciente até entre numa menopausa antes da hora e ela se sente envelhecida, oh meu Deus. Mas como é relativo, né? A qualidade está ótima. A quantidade é que, por algum motivo naquela história, a perda foi acentuada ou ela tinha menos óvulos desde o início, desde sempre, né?